Fala pessoal, e aí, tudo bom? E aí, bora de volta para o passado, mais uma vez? Bom, hoje eu tô aqui na capital da República Tcheca, a cidade de Praga, a belíssima cidade de Praga, região antigamente conhecida como Boêmia. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar dessa expressão aí no Brasil, né? Boêmia, aquele cara que sai todo dia à noite para tomar uma. Exatamente por isso, né? Virou adjetivo aí no Brasil, porque aqui é a região que se produz talvez a melhor cerveja do mundo. Tem o melhor malte, o melhor lúpulo, né? Então aqui eles criaram esse tipo de cerveja que hoje em dia é conhecida como a melhor cerveja do mundo. Você acha que no Brasil a galera bebe muito? Tá muito enganado. Aqui na República Tcheca, a média de consumo dos tchecos aqui é tomar 160 litros de cerveja por ano, enquanto no Brasil não chega nem metade disso, né? Por volta de 60 litros, né? Mais ou menos. Então eles bebem muito mais do que a gente. A cerveja aqui é extremamente boa e também muito barata, custa por volta de €1 um copo lá de 500 ml. Outra bebida muito consumida aqui na República Tcheca é o absinto. O absinto é uma bebida que é proibida em vários países, inclusive no Brasil, por causa do seu alto teor alcoólico, né? Algumas garrafas de absinto chegam a ter entre 60% até 80% de teor alcoólico. Então é tomar um e já ficar bem, né? Não chega a ser quase o dobro de uma cachaçinha brasileira. É proibido no Brasil exatamente por causa disso. Aqui tem várias absinterias que o pessoal entra e faz o consumo dessa bebida. Vamos entrar agora na parte histórica, né? Atrás de mim a gente tem o que é chamado de velha cidade de Praga, né? O centro histórico de Praga. Aqui, né, desse lado aqui a gente vê o castelo e lá no fundo a gente encontra a famosa Ponte de Carlos, né? A Charles Bridge. Carlos, que foi um rei aqui da região durante o século XIV, que colocou essa região em evidência no cenário internacional e acabou ganhando aí várias referências na cidade, vários monumentos, inclusive a ponte, que talvez é um dos locais mais visitados por turistas que vêm aqui a Praga. Bom, e lá em cima também o castelo. Bom, século XIV, castelo, exatamente isso. Praga também tem esse estilo medieval, né? Assim como a Bratislava, a gente já viu no vídeo anterior, né? O centro histórico de Praga preserva essa característica medieval, assim como Bratislava, porque na verdade, né, os dois lugares são bem próximos, inclusive até certo tempo atrás os dois lugares eram um único país. É o que a gente chamava de Tchecoslováquia. Hoje em dia a gente tem a República Tcheca, que Praga é a capital da República Tcheca, e Bratislava é a capital da Eslováquia. Então os dois juntos antigamente, até a década de 90, era a Tchecoslováquia. Eles só vieram a se separar lá em 1991, com o fim da União Soviética. Os dois países resolvem se separar sem conflito, de forma diplomática. Então vamos falar um pouco aqui sobre Praga, né? Mais uma vez sobre o mundo medieval, que é exatamente sobre a religião, a religiosidade do homem medieval. Aqui em Praga a gente vê várias características dessa, né? Inclusive aquilo lá em cima que eles chamam de castelo, na verdade é uma catedral, é uma igreja. Quem vai lá visitar entra dentro de uma igreja onde está um dos padroeiros da República Tcheca, um dos padroeiros da Boêmia, que é o Santo Estevão, que foi um cavaleiro medieval, né? Conquistou essa região e acabou se tornando santo pela Igreja Católica. Então é o padroeiro aqui dessa região. Pessoal, a gente sabe que a Idade Média tem aquela estrutura, né? Aquela piramidezinha, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. Sendo que o clero, a igreja, né, fazia parte lá do primeiro estado. Isso aí já indica uma coisa muito importante. O primeiro estado é o mais importante, né? Exatamente por causa dessa força que a igreja tinha naquele momento. Pessoal, na Idade Média, ser rico não era ter dinheiro, era ter terras. E a igreja possuía muitas terras. E além disso, a igreja controlava uma outra coisa muito importante, que era a mentalidade do homem medieval. Durante a Idade Média, aquele período que é conhecido como
Idade das Trevas, a gente costuma dizer, né, os historiadores costumam colocar que o avanço tecnológico foi muito pequeno durante os 1000 anos da Idade Média, aí, dividida entre 500 de Alta Idade Média e 500 de Baixa Idade Média. O avanço tecnológico e o avanço intelectual também foram extremamente travados, né? Não houve um avanço muito grande. Então, para o homem medieval que não tinha uma tecnologia, uma ciência muito desenvolvida e que ainda era limitado pelas instituições religiosas, ele explicava tudo com base na religião. Se você perguntasse para um homem medieval, né, o porquê que as coisas aconteciam, certamente ele iria responder por causa da vontade de Deus, da providência divina. Tudo era explicado a partir da religião. Chove porque Deus quis, neva porque Deus quis, está com sol porque é vontade de Deus. Imagina uma instituição religiosa nessa época, ela vai ter extremo poder, vai ser muito poderosa, porque a igreja fala em nome desse Deus. O bispo, o padre, o papa, que era uma das figuras mais importantes dessa época, falam em nome de Deus. Portanto, meu amigo, todo mundo vai seguir aquelas orientações da igreja, por isso que ela vai ter tanto poder, por isso que ela vai ser tão importante. O homem medieval tem medo de desrespeitar as orientações religiosas e morrer e ir para o inferno. Esse é o principal medo dele. Inclusive é nessa época que a gente tem a chamada caça às bruxas. O que é a caça às bruxas? Eram aquelas mulheres que não seguiam a religião cristã, que tinha uma religião diferente, considerada uma religião pagã, e a igreja considerava ela como as bruxas. Interessante que a bruxa hoje é um símbolo de Praga, né? Nas praças, a gente vê mulheres fantasiadas de bruxa. Tem uma bruxinha que eles vendem que é símbolo de sorte hoje em dia, exatamente fazendo um contraponto com essa época da Idade Média, né? Durante a Idade Média, a igreja vai criar o chamado Tribunal do Santo Ofício, ou então a Inquisição, a Santa Inquisição, que vai julgar e punir os considerados pecadores. Quem que é pecadores? Quem não segue a fé cristã, os infiéis, né? Ou quem segue a fé cristã, mas não seguem as orientações da igreja cristã. O Tribunal do Santo Ofício, ele vai ser extremamente cruel, perverso, torturador. Inclusive aqui na cidade de Praga tem um museu, né, em que eles colocam ali o que seriam instrumentos utilizados durante a Idade Média pela igreja cristã para torturar aqueles que eles chamavam de infiel. Não é só a fogueirinha que a gente está acostumado a ver nos filmes, a lembrar nas aulas de história, mas é uma série de instrumentos que vai desde cadeira de prego, guilhões que prendiam as pessoas, materiais para torturar os órgãos genitais das pessoas. Então é muita coisa. Então por que a igreja fazia isso? Exatamente com o infiel, com o cara que era considerado não seguidor da ordem cristã. Com isso a igreja conseguia manter o seu domínio absoluto aqui nessa região. Pessoal, outra coisa interessante é o seguinte, a gente fazendo esse contraponto da igreja da Idade Média e a igreja atual, né? A República Tcheca tem como sua principal religião a religião católica, a religião cristã católica, né? A gente sabe que a Europa, durante a Era Moderna, passou pela Guerra dos 30 anos, né? Que foi aquele conflito entre protestantes e católicos, e a República Tcheca, né? A região da Boêmia, foi um dos redutos católicos. Então a principal religião da República Tcheca atualmente ainda é o catolicismo. E andando pela cidade a gente vê várias igrejas. Aqui em Praga atualmente é uma cidade que recebe um grande número de peregrinos, porque aqui fica localizada uma imagem conhecida como a imagem do Menino Jesus de Praga, uma imagem que foi esculpida ainda na Idade Média, lá na Espanha, chegou aqui a Praga e os cristãos, os católicos, devotos dela, acreditam que ela pratica alguns milagres. Então tem um grande número de peregrinos. Que quando eu visitei lá a imagem do Menino Jesus de Praga, eu também tenho uma história interessante com essa imagem. Minha avó era muito devota, então eu quis ir lá, em homenagem a ela, visitar esse local e fazer uma homenagem a ela, que era muito devota. Lá no Brasil, né, minha avó, que nunca veio a Praga, tinha conhecimento dessa imagem aqui, era devota, né? E tem uma questão interessante, né? Devotos por uma imagem que foi feita e que as pessoas têm fé que ela pratica alguns milagres. Isso é bem semelhante com uma história
de um santo brasileiro, que é a Nossa Senhora Aparecida, que também é uma imagem que foi encontrada no Rio e aí virou a padroeira do Brasil, e o pessoal fez um santuário para ela em Aparecida do Norte. A gente peregrina até Aparecida do Norte, porque acredita que essa imagem também faz alguns milagres. Então é uma história bastante semelhante. E a surpresa foi que, ao entrar na igreja, onde fica o menino Jesus de Praga, ao lado do menino Jesus tem exatamente uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, bandeirinha do Brasil lá no seu manto, tal, aquela bem clássica que a gente tem, talvez por causa dessa semelhança que os próprios fiéis aqui da Europa devem reconhecer que a história é bastante parecida. Bom, para terminar esse vídeo falando sobre religião, falando sobre igreja durante a Idade Média, vou indicar um filme para vocês assistir, que é um dos melhores filmes que eu já vi, chama-se O Nome da Rosa. O filme O Nome da Rosa é baseado num livro do Umberto Eco, né, que tentou uma história que se passava dentro de um mosteiro medieval. Começa a acontecer crimes, assassinatos dentro desse mosteiro, e aí eles chamam um monge de um outro mosteiro para investigar esse assassinato. Tem um pouco de Sherlock Holmes nesse filme. O monge, que é interpretado pelo Sean Connery de forma brilhante, né? O Sean Connery, que era o 007 lá, o mais clássico de todos, né? O ator britânico. Então, o William de Baskerville, Guilherme de Baskerville, que faz essa investigação para tentar descobrir por que os monges estavam morrendo e como que eles estavam morrendo. O final é bem interessante para entender como é que acontecia essa limitação que a igreja fazia ao acesso aos livros, ao acesso à tecnologia e à intelectualidade durante a Idade Média. Não vou contar o final aqui para vocês assistirem. Filme muito bom para entender como é que era um pouco dessa igreja na Idade Média, como é que era uma igreja totalmente diferente do que a gente conhece como hoje em dia. Bom, pessoal, é isso aí.